Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Uma alegria, não é? Uma felicidade nós estarmos mais uma vez para juntos aí glorificarmos o nome santo do Senhor, dando sequência, então, ao nosso trimestre. A nossa lição de hoje é a lição de número 6. E nós estamos vendo, então, vamos ver a respeito do nascimento de Isaac. Até enfim, né? É chegado o momento da colheita, então, da promessa se efetivar na vida de Abraão, né? Um longo processo, e Abraão e Sara, durante esse processo, acabaram cometendo alguns deslizes, e isso a gente vai ver na lição ali, todo esse contexto. O nosso tema é sobre o nascimento de Isaac, e a nossa palavra-chave desta lição é milagre, porque o nascimento de Isaac é o cumprimento do milagre que Deus havia prometido na vida de Abraão e na vida de Sara. Só ele poderia operar o sobrenatural de fazer duas pessoas já mortificadas pela idade, né? Eles mesmos vão dar esse testemunho. Eles não tinham mais biologicamente condições, fisicamente condições, mas nosso Deus é um Deus que não conhece barreiras, né? Não conhece limites. Ele prometeu e ele fez. Isso tudo é maravilhoso, né, irmãos? Nós sabemos que nosso Deus é um Deus que cumpre promessas, é um Deus que realiza a sua vontade, o seu querer, que nada pode realmente impedir o seu agir, né? Isso é importante que a gente tenha realmente bem vivo no nosso coração. Ele é um Deus que promete e que cumpre as suas promessas. Na nossa introdução, nós temos que, nessa lição, nós veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90 quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Então, há um processo já, quando Deus promete, eles já são de idade avançada. E quem está esperando algo de Deus, como esses dois esperavam, esse milagre, é difícil, irmão. É muito difícil. A gente tem um problema sério de lidar com o tempo, nós, seres humanos, porque a gente vê o relógio passar na nossa frente de uma forma cruel, digamos assim, né? De uma forma implacável. A gente vê os dias voarem, a gente vê a nossa vida se esvaindo, né? Ela indo embora. Então, para Abraão e para Sara, além da limitação, né? Todas as limitações que eles têm, ela é uma mulher já avançada em idade, ele também, quando recebem a promessa, não são jovens. Então, é normal se pensar que essa promessa vai se realizar agora, por esses dias. Mas o nosso tempo, queridos, ele não é o tempo de Deus, né? O nosso tempo, que conta horas, minutos, segundos, anos, né? Meses, semanas, não é o relógio de Deus. Deus, ele não está limitado ao tempo. Isso que a gente precisa ter em nossa mente. Já estudamos isso sobre a Trindade, né? Os atributos de Deus. A gente estudou sobre a questão do tempo para Deus, né? O tempo, ele não existe para Deus. Deus está em todos os momentos, em todos os tempos, né? Não existe um futuro para Deus, assim como não há um passado. Ele vive um eterno presente, né? Então, para ele não existe a limitação temporal. Há um plano determinado de Deus sobre as nossas vidas e no determinado tempo ele se cumprirá. E é importante que se diga, irmãos, já que há um mito em relação à promessa, de que a promessa de Deus, queridos, às vezes tem pessoas que carregam promessas fortes da parte de Deus. E eles dizem assim: olha, aquilo que Deus me prometeu vai cumprir na minha vida. E aí a gente vê, baseado nisso, eu preciso abrir esse parênteses aqui para que fique claro, às vezes, baseado numa promessa, a gente às vezes encontra alguém parado nos caminhos do Senhor, vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. E aí quando a gente vai falar alguma coisa para essa pessoa diz assim para nós: olha, eu sei de tudo isso, eu sei que Deus é maravilhoso e eu vou voltar no tempo certo para a igreja, porque eu tenho uma promessa de Deus de ser um pregador, de ser um pastor, de ser um servo de Deus, de ser usado aqui ou ali. Então fica tranquilo com a minha vida, porque Deus tem uma promessa na minha vida.
Eu acho isso extremamente perigoso, irmãos, extremamente perigoso. Porque as promessas de Deus, né, principalmente nesse sentido, questão de ministério, questão de bênção, né, questão mesmo de vida eterna, ela está condicionada a uma obediência. Nenhuma promessa de Deus, nesse sentido, ela é incondicional. Ela é condicional. Deus tem para mim uma grande chamada na minha vida, ok. Mas será que se eu me afastar dos caminhos do Senhor, elas vão se cumprir? Será que elas vão se cumprir? Então eu vejo pessoas hoje vivendo uma vida totalmente fora da direção de Deus, mas elas recorrem a essa promessa que receberam, às vezes, Deus do ventre da sua mãe. Não, Deus disse para minha mãe e para o meu pai que eu seria um grande pregador da palavra. Essa é a intenção de Deus, o projeto de Deus para nós. Mas eu não acredito em determinismo rígido, irmãos. Eu não acredito que Deus determinou que o Antônio tem que salvar, então o Antônio vai se salvar porque Deus vai o obrigar. Não. Deus, quando a gente fala de plano, de projeto de Deus, é o que Deus tem para a nossa vida, é um plano que Ele tem. Mas se eu resolver me afastar da presença do Senhor, eu vou colher os frutos disso. Eu não vou colher a promessa que Deus tem na minha vida. Então é importante que se diga, a promessa é condicional, irmão. Tem gente hoje vivendo a vida totalmente fora dos caminhos de Deus e fazendo menção da promessa. Não, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, então por isso Deus vai ter que me buscar, Deus vai ter que me trazer a força para o caminho para que essas promessas se cumpram. Isso não acontece assim. Há um condicional da parte de Deus. Eu posso impedir que as promessas de Deus se realizem na minha vida. Sim, eu posso. Eu posso. Isso não diminui em nada a soberania de Deus. Ele é tão soberano que ele nos permite, né? Ele chega num determinado momento para Israel e diz assim: eu tenho nas minhas mãos vida e morte, bênção e maldição. Escolhei, pois a vida, escolhei, pois a bênção. Quer dizer, Deus não tem poder sobre a vida de Israel? Claro que Ele tem. Mas Ele coloca dois caminhos. Ele determinou colocar esses dois caminhos. Isso não ofere a soberania dele. Então, se a pessoa resolve dar as costas para o chamado que Deus tem, para a promessa que Deus tem, nada disso vai se cumprir, porque Deus ele está desobrigado a cumprir, uma vez que eu não estou obedecendo Ele. Vai olhar para Israel, todas as promessas que Deus tem para Israel é ligado à sua obediência. Tem bênção e tem maldição. Então não é uma coisa que mas Deus é obrigado. Não, Deus tem uma grande promessa na vida de Israel. Aqueles que ficarem firmes vão colher as bênçãos. Aqueles que não ficarem firmes não vão receber as bênçãos. É assim que funciona. Então quando a gente fala de promessa, irmãos, a gente precisa entender que Deus ele não vai cumprir, ele não está obrigado a cumprir, se nós não estivermos no centro da sua vontade. A promessa de Deus não é uma garantia de que Deus vai resolver todos os problemas andando eu na contramão daquilo que Deus tem para a minha vida. Quando Deus fala de um propósito, Ele fala de um propósito ligado à obediência. Deus tem um propósito para a minha vida, mas se eu não quiser caminhar nos seus caminhos, eu não vou colher essas bênçãos. Irmãos, uma coisa muito séria que a gente precisa botar na nossa cabeça para finalizar isso aqui e além. O cemitério está cheio de gente com promessa, que nunca se cumpriu e não vai se cumprir. Deus não é responsável, eles deram as costas para o chamado de Deus. Muitos deles pensando justamente nessa questão, dizendo assim, não, Deus vai ter que me buscar. Então lá, nas drogas, na prostituição, se afundando, mas dizendo assim, não, um dia Deus vai me buscar. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. E o que acontece? Morrem desse jeito. Por quê? Porque Deus ofereceu, Deus disse, eu tenho bênção, eu tenho maldição, eu tenho vida, eu tenho morte. Escolhe o lado certo. Deus está dizendo isso. Ele ainda está dizendo, olha, escolha, eu estou dizendo para vocês onde qual caminho que é para vocês escolher. Mas, se a pessoa resolver escolher o lado errado, o que acontece? Deus continua sendo soberano, mas Ele permite. Perfeito. É importante que se diga isso, irmãos, porque, vejam bem, não é pouco o que vem desse engano aí, não é pouco. A diferença entre se salvar e se perder está aí. E como a gente conversa com pessoas, às vezes conversa com uma gurizada, um jovem, às vezes filho de irmão e de irmã que são bênção. Você vai falar para ele, rapaz, o que está fazendo fora da igreja? Não, fica tranquilo, Antônio.
conheço a Bíblia de capa a capa, meu pai é missionário, é pastor em tal lugar, minha mãe, cansei de ver minha irmã, mulher do círculo de oração, fica tranquilo. No tempo certo, Deus vai me trazer para a casa do Senhor. Ai, 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 ai. Não é assim que funciona. Não é. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram a chamada, começaram um caminho e resolveram dar as costas para o seu chamado e se perderam desse jeito. Então, Deus não forçou ninguém a vir. Então, Deus é responsável pelas suas palavras, sim. Pela sua promessa, sim. Mas é importante que a gente saiba que a gente precisa estar no centro da vontade dele, né? Senão, as coisas não acontecem. Falando de promessa, temos que lembrar disso para que não venhamos a incorrer nesse erro aí que é realmente terrível. Bom, Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa, né? Aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Deus fez uma promessa, estava no seu tempo, o controle do seu tempo, e Abraão e Sara já imaginavam que não seria mais possível por conta de que o seu tempo biológico lutava contra isso, caminhava contra isso. Eles olhavam para o próprio corpo mortificado e diziam: como é que eu posso ser mãe? Como é que eu posso ser pai? Né? Então é uma luta, é uma guerra do cristão, irmãos, essa questão da gente conseguir descansar e entender que Deus tem um tempo para cumprir a sua promessa, um tempo na nossa vida, porque Ele não está, né, limitado a isso. Então isso é um desafio muito grande, em especial nos nossos dias, porque a gente hoje vive uma época muito mais corrida do que era nos dias dos patriarcas, nos dias de Abraão, né, de Sara. Porque hoje a gente vive as coisas. Se aquele povo já tinha, né, uma preocupação com o tempo, nós mais ainda, né? A gente já ora querendo que Deus resolva o problema agora. A gente vive com um problema terrível de tempo. A gente não tem paciência. Essa é a geração que não tem paciência. E aí, queridos, a gente precisa reordenar a nossa vida e aprender a ter paciência, esperar em Deus. Fala com jovens, irmãos, como é difícil, às vezes, um jovem esperar para fazer um casamento certo, né? Buscar uma direção de Deus para saber uma profissão onde ele vai glorificar a Deus. Por quê? Porque é tudo muito rápido, é tudo voando. Eu quero, e muitas vezes não tem tempo nem de orar, né? É fazer o negócio, vamos, vamos, vamos. E, queridos, trabalhar muito e trabalhar rápido não significa fazer um bom trabalho. Melhor é esperar no Senhor. Melhor é ter uma direção de Deus. E isso consiste na gente desacelerar a nossa rotina, né, da forma como nós vivemos, e aprender a se adequar ao tempo de Deus para nós. Isso é um grande desafio, em especial, eu digo novamente, em especial para a nossa geração que vive realmente uma correria muito grande, né, em função do tempo. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade, né? Deus não precisa que o milagre seja entendido. Na verdade, milagre não é para ser entendido, né? Então, ele vai agir segundo a sua soberana vontade. Na verdade, irmão, a oração que mais carece nessa geração é: seja feita a tua vontade. Nós temos uma dificuldade de nos adequar à vontade do Senhor. Uma vez conversando com uma jovem, alguém da minha família, não era casada ainda, a gente conversando e tal, e essa jovem, né, orando algumas coisas para Deus, e Antônio, eu preciso. Não, até nem era essa questão, foi uma outra questão, mas ela me dizia assim: ó, eu tô. Uma questão que ela tinha ali, eu peguei e disse para ela assim: olha, tu tá orando nessa questão, era uma questão importante, se eu não me engano, era casamento até. E eu disse: tu tá orando essa questão, tá colocando na presença de Deus? E ela disse assim: não, eu não estou orando. Por que você não está orando? Eu não estou orando porque eu não estou orando porque eu tenho medo que Deus me dê a resposta, que é a resposta que eu não quero ouvir. Ela foi sincera, né? Então nós temos dois problemas, que é, primeiro, esperar o tempo de Deus. Se eu orar e Deus disser para mim que é para aguardar mais um pouco, eu não quero, eu quero para agora. Então é melhor eu fechar os olhos e vamos ver o que vai dar. Depois eu oro para Deus consertar a besteira que eu fiz. Muita gente pensa assim, não? Parece meio ridículo a gente falando assim. Mas tem gente que é assim, a gente se atira e depois a gente vê o que dá. Quando a gente está com a cara no muro, o que a gente faz? Jesus tem misericórdia. E Jesus tem misericórdia. Só que aí a gente já quebrou a cara.
consequência muitas vezes fica, né? Coisa que a gente não precisava passar. Se a gente resolvesse esperar o tempo de Deus, se colocar na presença de Deus. Então, às vezes a questão é assim, irmãos, sejamos sinceros. Pelo menos essa pessoa teve sinceridade de dizer: eu tenho medo de orar, eu até evito orar, por quê? Porque daqui a pouco a resposta pode ser aquela que eu não quero. Então é melhor eu nem orar, eu vou lá e, né, vou lá e faço o que eu quero fazer e depois a gente peça para Deus me abençoar. Aliás, muitos hoje oram assim, né? Vai e faz e diz assim: Jesus abençoa o que eu já projetei. Queridos, eu tenho um problema sério, assim, de. Eu só acho que sou muito antiquado, porque eu ainda acredito em direção de Deus. Eu ainda acredito em direção de Deus. Para tudo eu acho que tem que ter uma direção de Deus. Né? E as pessoas hoje, eu vejo gente que faz negócio, muda de emprego, faz tudo, muda de cidade e nem sonha em orar. Eu me lembro de um irmão, né, uma proposta de sociedade, que é uma coisa meio complicada, assim. So, vamos fazer a sociedade, vamos começar a trabalhar com outra coisa. Eu não vou morar, né? Não, como é que é o negócio? Não é assim, né? Vamos fazer uma, né? Não é assim, né? Não, a gente nem sabe como é que é o. Não, não, mas aí nós se formamos na mesma área aí, tu já tem experiência no negócio, vamos lá. Tá, mas e aí? Essa é a questão natural, a gente conhece. Pode ser que dê certo, mas e aí? E aí? Será que Deus quer? Será que é certo? Então, assim, muitas vezes hoje a gente vive esse problema que é a questão da rapidez, né? A gente quer as coisas resolvidas para ontem e às vezes a gente acaba esquecendo de buscar uma direção para Deus, né? A gente vê aí muitos trabalhos que são feitos, muita correria e muitas vezes o que faltava mais era parar, buscar a direção de Deus aí para fazer os passos certos, né? Isso é importante. Na realidade, né? Está atrelada a essa cidade, né? Exato, exato. A cidade está. Exato. Tem um caso aí de judeu, jovem ganha um salário de promotor, ganha um salário muito alto. Nesses últimos dias, ele ligou, é cristão. Ele disse que estava com tendência de ficar depressivo, estava dando além daquilo que ele podia dar, trabalho, né? Fazendo o máximo. O cara tira férias e leva o notebook para trabalhando. A igreja reconhece, certo? Mas ele começou a ficar feio, sujeito, tem coisa pior. Você que passei por isso aí, olha, uma base. Para sair disso aí, só muita vida, o plano de educação certo, e dentro totalmente. Então, complicado, mas assim. Não, a gente vive. É que a verdade é assim, a gente tem limitações que às vezes não são levadas em consideração. A gente tem limitações, e até por isso que a gente diz que tem que buscar uma direção de Deus, irmãos. A gente olha as coisas muito friamente. A gente olha e diz assim, dá, e a gente vai dar e mete a cara. E às vezes não é uma direção de Deus, não é que Deus quer. Hoje a gente vive em função de coisas que não são extremamente necessárias, não são vitais. Importante para nós, irmãos, é servirmos a Deus. O mundo está acabando. É só, irmão, é só quem é totalmente desconectado das coisas espirituais consegue olhar o mundo como está e não ver que esse mundo está implodindo, irmão, está ruindo. Esse mundo está perdendo a moral, ele está perdendo um pouco de decência que tinha, né? Eu não estou nem falando de espiritualidade, de temor a Deus, estou falando do mínimo de decência e humanidade. Hoje é difícil você encontrar nas pessoas. O ser humano tá se desmanchando moralmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Hoje, o que antes era praticado no oculto, hoje é praticado na claridade. E o pior, é levantada a bandeira como se isso fosse a coisa mais normal e mais natural do mundo. É uma inversão tão grande de valores que o certo agora é errado, o errado agora é certo. E a gente vê isso crescendo de uma forma galopante. Isso é a degradação do mundo. Isso é a prova de que esse mundo não subsiste mais tanto tempo, irmãos. Né? Chegar um momento em que o mundo vai acabar, não tem mais recurso, acabou, é a última gota, Jesus vai intervir. Jesus vai intervir. Isso aqui não tem espaço, tem um tempo determinado para a iniquidade do ser humano. Eu vi um pregador dizer uma vez e eu guardei isso no meu coração. O cálice da ira de Deus está se completando, irmãos, gota por gota.
O ser humano pensa que pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Não. Vai chegar um momento em que o cálice vai estar cheio. Uma gota vai fazer transbordar. E ponto final. E a partir dali não tem mais volta para essa humanidade. Nós seremos arrebatados dessa terra e a partir dali começará a grande tribulação. Juízo, e terror sobre aqueles que não serviram a Deus. Enquanto isso, o mundo blasfema, o mundo tira sarro da nossa cara, a gente é chacota para o mundo. Mas a verdade é que o cálice da ira de Deus ainda não está completo. Mas o mundo aí fora diz que ele está para se completar. É o que a gente vê, o que a gente observa, o que as escrituras sinalizam para nós. Amém, irmão? Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Isso é meio redundante, né? Todo crente sabe isso, mas é importante que às vezes algumas coisas que são básicas no nosso cristianismo sejam reditas, né? Por que a gente está hoje falando sobre Isaac, sobre a promessa? Todo mundo já ouviu isso aqui mais de uma vez. Porque a gente precisa, irmãos, inculcar a palavra. Às vezes eu me preocupo com irmãos que dizem assim: irmão, eu nem vou na escola, nem vou no estudo bíblico, para quê? Falar sobre Isaac, sobre Abraão, a gente está cansado de ouvir isso aí. Pois é, está cansado e muitas vezes nunca aprenderam, porque nunca, né? Porque na verdade a gente conhece aqui. A gente está aqui revendo uma coisa que a gente já viu uma série de vezes. Por quê, irmãos? Para que isso seja reinculcado na nossa mente. A gente está ruminando a palavra. Nunca vai ser algo, irmãos, sem propósito a gente se reunir para ouvir. Mas isso aqui eu já estou. Quem diz já saber de Bíblia uma certa coisa que não precisa aprender mais, irmão, sinceramente não tem intimidade com Bíblia. Desculpa a sinceridade. Não tem como. Quem conhece Bíblia sabe que Deus fala. Você já leu 50 vezes o mesmo texto. Num determinado dia a gente passa por aquele texto e o Espírito Santo sopra algo totalmente diferente para nós, que a gente nunca imaginou. Porque a palavra de Deus ela não é limitada ao ser humano, ela é uma fonte, irmãozinho, inesgotável da palavra de Deus, né? Ela não se esgota, ela alimenta realmente a nossa vida. Então nós precisamos dizer aquilo que nós já estamos, né, num bom português, carecas de saber. Quando Deus determina algo em nosso favor, ele resolve fazer, nada e ninguém pode. Isso tem que ser relembrado, né, retrazido à nossa mente para que a gente não esmoreça a nossa fé. Que às vezes, mesmo sabendo, já tendo ouvido, já tendo pregado sobre isso, chega um determinado momento que a nossa fé desanima. A gente desanima, a gente perde a força de caminhar e a gente precisa ter isso relembrado na nossa mente. Que Deus, quando determina, quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Eu sou o Deus que quando abre porta, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. O Senhor fala lá em Apocalipse, né? A João, a uma das igrejas. Eu não me recordo qual é. Então, essa é a palavra de Deus. Tópico primeiro, as consequências da impaciência de Sara. Subtópico 1, nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Gênesis 21:3. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac no hebraico significa riso. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que eles se encontravam. Então o próprio nome de Isaac, né, do Isaac é o quê? É riso. Então, assim como, né, eles riram no primeiro momento por não conseguirem alcançar, embora Abraão seja o pai da fé e Sara seja uma mulher de fé, isso é testemunhado nas Escrituras, naquele momento, olhando para si mesmo, eles riram de incredulidade, olhando para si mesmo. Eles olharam para si e disseram: olha, é impossível. Isso virou um riso, né? Mas eles mesmos vão rir depois de satisfação, sabendo que Deus é o Deus que cumpre promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Então Isaac se chama Isaac, que é riso. Por quê? Porque o riso de incredulidade, né, o riso da limitação humana, vira agora no riso de alguém que recebeu o milagre, de alguém que vê Deus operando. Isso é significativo na vida, irmãos, de Abraão e de Sara, e é para nós hoje da mesma forma, porque nós temos o mesmo Deus, um Deus que transforma o riso de incredulidade no riso de alegria, de felicidade, de porta aberta, né, de bênção derramada. Então, quando Deus resolve fazer, irmãos, né,
ele faz e ponto final. Ele não precisa de nada, ele não precisa de lógica nenhuma. O subtópico 2, Ismael zomba de Isaac. Bom, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar a serva egípcia para que Abraão se unisse a ela e tivesse filho com essa estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. A gente sabe que nesse intervalo aí, desde a promessa feita até o cumprimento da promessa, a gente tem um período grande de tempo, duas pessoas que já estavam envelhecidas. E aí então a gente sabe da história que Sara resolve ter um filho através da sua serva, né? A sua serva egípcia, Agar. Então, o que aconteceu ali, todo mundo sabe que foi Sara tentando dar um caminho, né? Tentando dar um atalho para a promessa. Né? A gente já falou isso, irmãos. É muito fácil a gente olhar de fora e ver o tamanho da burrada, no bom português, que fez Sara. Mas a verdade é que eles estavam totalmente limitados, são duas pessoas que já estavam envelhecidas. Então, na verdade, nesse momento, a fé deu uma fraquejada. O que não é nenhuma coisa absurda, né? Não deveria ser assim, claro que não, mas eles são humanos assim como nós. E neste momento, mesmo Abraão sendo o pai da fé, nesse momento ele acabou vacilando. Sara propôs e ele aceitou. Ele aceitou. Então os dois resolveram, os dois levaram adiante um plano de ajudar Deus no cumprimento de sua promessa. E isso sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. E às vezes a gente tem esse problema, a reincidência que Abraão teve, que Sara tiveram, né, há milhares de anos atrás, e a gente não aprendeu com isso, que a gente não pode dar mãozinha para Deus. Né? Se a gente sabe, se Deus falou claramente, melhor é a gente se tranquilizar, a gente acalmar, né? Fazer calar a voz do coração. Isso é que é o difícil, né? Calar a voz do sentimento humano, desse sentimento de que as coisas não estão se cumprindo. Isso é difícil, irmão. Isso é muito difícil. Ninguém aqui vai ser irresponsável a ponto de dizer que isso aí é tranquilo, né? É só você orar. Não, não é só orar, irmão. É uma disposição interna de fazer calar a voz do coração, essa inquietação que a gente tem, né? Que acaba virando em dúvida, que acaba virando em frustração. Os anos vão passando e as coisas de Deus não se cumpriram. O importante é, irmãos, que a gente aprenda a buscar estar na direção de Deus, isso sim. Mas estando na direção de Deus, irmãos, a gente não tem mais nada para fazer. Eu não posso querer abrir uma porta que Deus não abriu. E foi o que Sara fez, e foi o que Abraão fez. Né? Eles propuseram no seu coração cumprir, dar uma ajuda para Deus para cumprir a promessa. Bom, nós vamos ter um filho, então, de que maneira, já que não dá biologicamente, a gente, através da serva, a gente vai ter um filho. Não era isso que Deus tinha proposto. Deus propôs alguém das suas carnes, né, da sua própria descendência, biologicamente. Esse era o plano de Deus. Mas aí Abraão e Sara resolveram, então, dar essa mãozinha para Deus, e aí começaram os problemas familiares. É lógico, a gente entende, não poderia ser de outra forma. Agar passou a menosprezar sua senhora, sendo dura e crítica por ela ser estéril. O que acontece com a egípcia? A egípcia é serva. Quando ela é colocada numa posição que Deus não mandou ela estar, Deus não mandou Sara colocar nessa posição, Sara colocou. E o que acontece? Ela começa a olhar para a sua senhora e desprezar a sua senhora. Por quê? Porque ela havia dado um filho para o seu marido. Ela era fértil, Sara era estéril. Então, o que acontece? Ela foi colocada numa posição que ela não deveria estar. E a culpa é de quem? É dela? Ela lidou mal com a situação. Deveria se humilhar. Mas ela não foi quem criou o problema. Quem criou o problema foi Abraão e Sara. Botaram ela numa posição que ela não deveria estar. Não era de Deus ela estar. Irmão, é batata. Num bom português, de novo, eu digo é batata. A pior coisa que tem é estar num lugar onde Deus não te mandou estar. Não.
Como a gente vê gente querendo sentar em cadeira onde não foi chamado para estar. Coisa horrível. Porque dali não sai nada. Pode espremer, pode plantar bananeira, não vai sair nada, porque Deus não tem um plano, não tem um projeto, né? Então a gente precisa entender o seguinte: importante é que a gente esteja, queridos, onde Deus nos determina estar, onde Deus planejou, onde Deus tem algo conosco. Importante é que a gente esteja realmente sendo usado da forma que Deus quer, nos posicionando do jeito que Deus quer. Então, a função dessa mulher era ser serva. Agora ela foi colocada numa posição de gerar filho, né? E o que acontece? Ela se soberbece e ela acaba se vendo como alguém até superior à sua senhora. Por quê? Porque ela era fértil e Sara era estéril. Depois do nascimento e crescimento de Isaac, agora Deus cumpre a promessa na vida, no seu tempo, no seu momento. Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e de Sara. Só que agora já tem um filho. Ismael já está ali. Isaac é projeto de Deus. Ismael não é projeto de Deus. Agar ter entrado na história não é projeto de Deus. Agar e Ismael não são projeto de Deus. São projeto de Abraão e de Sara. E agora o que fazer? Estamos com uma batata quente na mão, né? E agora? Não era para ter isso. A família era para ser, olha a descendência está aqui, é Isaac. Agora você tem um primogênito que legalmente, digamos assim, seguindo a ordem natural, ele é o herdeiro da promessa. Não estava nos planos de Deus. Surgiu um herdeiro que não era para ter. Olha o problema humano, olha o abacaxi para descascar. Por quê? Porque o homem e a mulher resolvem dar uma mãozinha para Deus. A gente não domina um cabelo da nossa cabeça caído, a gente quer dominar uma descendência, a gente quer dominar, a gente não tem poder para isso. Por isso que o melhor é se tranquilizar, é ficar quietinho, chorar com o travesseiro na cara e pedir misericórdia para Deus, e não fazer besteira. Porque o homem, quando tenta resolver as coisas que é para Deus resolver, ele faz bobagem. Não, deixa para mim que eu sou inteligente, deixa para mim que eu sei, deixa para mim que eu tenho jeitinho, acaba dando com a cara na parede. Agora estou com um problemão, porque tem agora uma vida que entrou na jogada, que não pediu para estar ali, entendeu? Tem uma mulher agora que foi colocada numa posição que ela não está sabendo lidar, porque não era para ela estar ali, ela não é senhora, ela para ela para servir. Exatamente. O problema foi tão graúdo que até hoje estão lá brigando, porque duas nações, digamos assim, duas raças ali, por quê? Porque não era para existir. Isso foi um problema de alguém tentando dar uma mãozinha, né? E aí como é que fica? Então aqui é uma questão clara, irmão, do quanto o problema pode crescer quando a gente não busca uma solução em Deus. A gente pode deixar para as gerações futuras problemas das nossas indecisões, das nossas. Eu digo indecisões porque também tem outra questão, né? Às vezes Deus não manda e a gente faz, às vezes Deus manda e a gente não faz. Então a gente peca por dar um passo à frente quando Deus não mandou e a gente peca por dar um passo atrás quando Deus mandou dar um passo à frente. Quer um exemplo bíblico disso? Saul. Tem gente que acha que Saul foi humilde. Vamos procurar Saul para ungir ele rei. Onde é que está? Escondido atrás da bagagem. Quem mandou esconder atrás da bagagem? Aquele é o momento de dar um passo à frente. Deus já determinou, Deus já falou com o profeta, Deus já falou contigo. Agora é hora de ungir. Vai para lá e toma a tua posição. Entendeu? Então a questão não é só deixar de dar um passo à frente quando Deus não disse, né? Ou melhor, deixar de dar um passo à frente quando Deus diz que é para dar um passo à frente, né? A questão não está limitada a eu dar um passo ou não. Está e eu ouvir a voz de Deus. Se Deus me colocou no lugar, tome posição. Isso às vezes é difícil de aprender, irmãos. Porque às vezes a gente pensa assim, não, irmão, eu vou ficar aqui no cantinho. Eu vou ficar aqui no cantinho. Irmão, eu conheço pregador, por exemplo, que acha que é humildade. Não, irmão, eu acho que ali é uma congregação, ou pregar sobre. Não, irmão, não. Você recebeu uma chamada, se coloque na chamada. Você não pode dar um passo à frente.
Mas ficar parado, dar um passo atrás, quando Deus te chamou para dar um passo à frente, também não é. É igualmente prejudicial. Preciso entender e estar na direção de Deus. Se Deus me disse, amém. Se é para assumir uma posição, assuma. Faça o que Deus te dirigiu a fazer. Não importa se alguém não gostar, não importa se vão achar que a gente é soberbo. Ah, o Antônio quer. Não, 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 não. Irmãos, uma coisa que eu digo. Eu fui chamado para ser professor de escola. Ponto final. Tomar essa posição. Não, não, eu não vou porque... Não. Se você tem a chamada, vá. Mas se não tem, não vá. Para qualquer coisa. Isso vale para tudo. O problema está na gente não se posicionar quando Deus deixa muito claro. Bom, o problema aqui ele é terrível, como a gente falou. E é um problema familiar ainda, além de tudo. Por quê? Porque a gente tem aqui duas pessoas que não deveriam estar gerando esse problema, que é Agar e Ismael. Bom, e depois do nascimento, então, e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele, porque agora Ismael é o filho mais velho. Agar, então, ela se acha no direito, por quê? Porque ela teve um filho. Agora, embora Isaac tenha nascido, embora sua senhora não seja mais estéril, mas o filho dela nasceu antes. Ah, mas peraí um pouquinho, quem deu o primeiro, o primogênito para Abraão, fui eu. Agar pensava assim. Então, o meu filho é o primogênito. Ela já começava a pensar, antes ela se pensava maior que a sua senhora, né? E agora pensa que o seu filho é maior que o filho da promessa. E agora? Temos um problemão, porque os dois são filhos de Abraão. Legitimamente, os dois são filhos de Abraão. Um é filho da promessa, da ação de Deus, e outro é filho da ação do ser humano, da impaciência do ser humano. Subtópico 3. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Aquele probleminha ali virou um problemão. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael, a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. A gente já acabou de falar. Ela se achava numa posição que ela não era para ela estar, e o filho, que não era nem para ter nascido, disse: bom, eu sou primogênito. Então ele começava a zombar de Isaac, que era o verdadeiro filho da promessa. Até por ele ser mais velho, ser o primogênito, então os dois acabavam zombando. Então se tornou um problema terrível, essas zombarias aumentavam. Sara, que era a mulher legítima, Isaac, o filho legítimo, ela não suporta mais, então, e ela vai tomar uma decisão. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento. Vejam bem, ela era uma serva, mas humilhava a sua senhora. E isso era algo, né, que ela mesma criou. Então, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma criação que ela, uma situação, melhor dizendo, que ela mesma criou. Então, agora, ela criou esse monstro, vamos dizer assim. Ela pegou a criada dela, que estava servindo ela, colocou numa posição de dar um filho para o seu marido, e agora essa mulher zomba dela. Então, ela criou essa situação. E o filho que ela teve com o seu marido agora é filho do seu marido. Ele é legítimo filho do marido. É um problema que tem que se tratar. Então, a saída que Sara encontrou para essa resolução dessa situação é muito triste. Deita fora essa serva e seu filho. É o que ela vai dizer ali para Abraão. Vamos para o tópico 2. Abraão tem que tomar uma atitude. Subtópico 1. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete naquele dia. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. Então era um grande evento, né? O filho ser desmamado, né? Ele chegar ali numa certa idade, ser desmamado, era um grande evento, uma grande honra, uma festa realmente para a família. Então a Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental, era uma grande festa realmente, como a gente falou. Por isso Abraão e Sara deram um banquete em seu lar, chamaram todo mundo, né? Todo mundo, era um momento de honra para Isaac, né? Para a família, para Abraão, para Sara, né? Isaac então estava chegando aí nessa idade de desmame, e era um grande evento dentro da família, né? Honra para a família. Aparentemente tudo estaria normal, mas era puro engano. A zombaria.
Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar, Ismael, zombava de seu filho Isaac. Quer dizer, na festa de Isaac, onde era um grande acontecimento, onde havia um banquete, isso ia honrar, isso era para festejar, para comemorar, né? Louvar a Deus pela vida de Isaac, que estava chegando agora na idade de desmame. Deus abençoou a família com a presença de Isaac. Acontece que Agar, né, e Ismael começam a zombar de Isaac. Isso é uma desonra, isso é uma vergonha muito grande, um problema familiar que se cria na situação aí de que Sara e Abraão vão cometer esse erro. Nada disso precisava ter acontecido. Então vai acontecer essa humilhação aí, essa zombaria que faz Ismael e que faz Isaac. Então Sara não suportou a situação e, bastante aborrecida, pediu para Abraão que expulsasse mãe e filho. Ela não sabe mais lidar com a situação e a solução é que esse filho seja expulso, filho da escrava, juntamente com ela. A tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Porque Abraão era pai de Ismael também. Ele era pai de Ismael. Ele sabia que Isaac é o filho da promessa, mas Ismael era o seu filho. E ele não queria ver o seu filho desamparado, ele não queria desamparar o seu filho. Então ele ouvia a Sara agora, era o quê? Era desamparar o seu filho. Imagine como fica agora o coração de Abraão, né? Em ter que expulsar o seu filho juntamente com a mãe dele, né? Então isso não parece bom, é realmente mal aos olhos de Abraão. Mas Abraão deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus falou a ele que faria de Ismael uma grande nação e que não iria desamparar Agar e Ismael. Então Deus entra em cena para solucionar um problema que o ser humano criou, né? Abraão e Sara criaram esse problema. E agora Abraão o que faz? Como é que eu vou mandar a mãe do meu filho embora? Eu não vou mais amparar, eu não vou poder, eu não sei o que vai acontecer, eu vou ter que expulsar eles daqui. Isso parece muito mal para ele. Mas aí Deus tem que entrar com provisão e dizer: fica tranquilo, Abraão, né? Fica tranquilo, pode despedir, faz como Sara falou, porque eu vou fazer também de Ismael uma grande nação, mas não será o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque. É o que Deus tinha projetado desde o começo. É o que não dá dano. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se tivessem ficado esperando a vontade de Deus se cumprir, nada disso teria acontecido, né? Mas a gente vai ter esse grande prejuízo por conta da atitude de Abraão e de Sara. Então, mas Deus, né, intervém e Deus acaba dizendo, tranquilizando o coração de Abraão e dizendo para ele que ele deveria realmente fazer aquilo que Sara havia determinado fazer, que era expulsar, então, mandar embora a sua serva egípcia e também o seu filho. Subtópico 2, então, a síntese nos diz que Abraão e Sara estavam sofrendo as consequências de suas ações impensadas e precisaram tomar uma difícil decisão, né? Difícil decisão, inclusive, que não precisaria, a gente reitera em dizer, se realmente tivesse esperado o tempo de Deus se cumprir. Tópico 3, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. O subtópico 1, Abraão se despede de Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. Não foi fácil para Abraão. Por quê? Porque era o seu filho, né? Que não tinha nada a ver com erro, embora tenha errado ali em desprezar o seu irmão, mas, né, era o filho de Abraão. E para Abraão isso pesou muito, né? No entanto, era necessário fazer aquilo que Sara pediu. Por quê? Porque era o que Deus havia determinado que era o correto a ser feito. O que fazer diante de uma decisão difícil, né, que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecer. Se ele tivesse tido mais calma, né, se ele tivesse esperado na promessa, não tinha acontecido. Agora nós já temos o problema na mão, agora cabe resolver esse problema. Eu vejo muita pessoa chorando, irmão. As pessoas chorando, dizendo assim, e se lamentando, se debruçando sobre um fato ocorrido. Isso tem sido uma coisa que tem travado muita gente, né? A verdade é que nós não temos domínio nenhum sobre o passado, apenas sobre o presente.
e o presente vai determinar o futuro. Eu vejo gente derramando a sua vida, né? No desespero. Se eu pudesse voltar no tempo. Pois é, irmão, a gente não pode. Então não se chora o leite derramado, a gente tem que aprender a olhar para frente. Então eu posso resolver as coisas neste exato momento. Eu posso corrigir as coisas neste exato momento. O que passou, passou. O que eu devo fazer em relação ao passado é aprender com ele, né, repetir, maximizar os acertos e procurar não repetir os erros. É a única coisa que o passado serve para mim, é para isso. Ninguém volta para o passado. Eu vejo pessoas, irmão, angustiadas, porque naquele dia, se eu pudesse, e a conversa sempre é a mesma, se naquele dia, se eu pudesse, pois é, irmão, mas aquele dia passou. A gente perde de resolver a nossa vida daqui para frente porque a gente fica apegado a um momento passado. E a vida da gente é de agora para frente, né? Então é agora, queridos, é agora que eu preciso. Às vezes uma conversa com uma pessoa que parou nos caminhos e disse: se eu não tivesse lá, quando eu sofri aquele problema, não tivesse saído dos caminhos do Senhor. Pois bem, agora é o momento de você voltar. Mas acontece que eu sofri tudo isso. O que você sofreu? Você sofreu, não tem como voltar atrás. Parece que isso é uma coisa, irmãos, que eu percebo que tem travado, é uma artimanha de Satanás. Satanás tem prendido pessoas, de maneira que essas pessoas não conseguem reagir, elas se prendem ao passado, lamentando o ocorrido, e não permitindo-se ir em frente. Irmãos, o nosso presente está nas nossas mãos. É daqui para frente. O que eu fiz até aqui, eu não consigo mudar mais. Não consigo. Mas eu posso tomar uma decisão e daqui para frente as coisas podem ser diferentes. Então é isso que Deus nos propõe para nós. E Paulo vai ser muito claro nisso, né? Deixando para trás de mim o que para trás ficou, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha isso na vida dele. Imagina Paulo, se cada vez que Satanás viesse, ele vem cochichar no ouvido: ô Paulo, você era matador de cristão, lembra do Estevão? Pois é, as vestes foram depositadas aos teus pés. Tu tem sangue dele nas tuas mãos. Imagina, Saulo ia travar, porque ele tinha um histórico de perseguição à igreja de Cristo, de malfeitor da igreja de Cristo. Você acha que isso não doía no coração de Paulo? Mas Paulo é muito tranquilo. Eu deixo para trás o que para trás passou, eu não posso voltar atrás. Isso para mim serve agora como exemplo. Isso foi o que eu vejo. Eu nunca quero voltar para lá. É para isso que a gente relembra do que passou. Deus permite estar na nossa memória, para a gente não voltar para lá, não cometer os mesmos erros. Mas eu não posso me apegar. Se eu pudesse voltar. A gente não pode voltar. O negócio é daqui para frente. Daqui para frente. Então a gente precisa abandonar aquilo que passou e se lançar para frente, como Paulo falava. É assim que a gente deve agir. É assim que Deus opera na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agar e Ismael no deserto de Beceba. As únicas coisas que Abraão deu a Agar e Ismael foram um pão e um odre de água. Agar e Ismael se encontravam em um lugar árido. Depois que terminou a água, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Imagina, eles foram para o deserto, um lugar totalmente deserto, um pão e um odre de água. As expectativas eram as piores possíveis. Agar deixou Ismael debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede. Acabou o pão, acabou a água. Ela deixa o filho ali porque ela não quer ver, ela vai para outro lugar para não precisar ver o seu filho morrer. Então o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e ela começou a chorar. Deus ouve a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Ela só podia ouvir a sua voz, ouvir a voz do seu filho e ela podia chorar. Nada mais ela podia fazer. Mas há um Deus que ouve o choro, irmãos. Há um Deus que sonda o nosso coração. Isso é extremamente animador. A gente saber que existe alguém que está nos ouvindo, está contemplando a nossa necessidade. É alguém que, mais do que isso, está interessado em nos ajudar, em nos socorrer. Isso para nós é tudo, irmão. Quanto o mundo chora, como diz um hino aí, né?
O mundo chora sem consolação, ele chora em vão, mas o crente tem consolador. E esse consolador, esse Deus poderoso, ouvia o choro daquela mãe aflita que não tinha mais nada para fazer a não ser chorar, a não ser clamar. Porém, Deus ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada a seu favor. Então a mãe não podia fazer nada pelo pai, pelo filho, o filho não podia fazer nada pela mãe. Mas Deus podia fazer algo pelos dois, e foi isso que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro habilidoso, e sua mãe o levou para morar no deserto de Parã. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Mesmo quando a gente comete o erro, irmão, como foi com Abraão e Sara, Deus, ele é um Deus misericordioso, é um Deus a quem nós podemos clamar. E mesmo quando, como Agar e Ismael, que erraram também no seu procedimento, vão parar em um deserto também por conta do seu proceder, também erraram, todo mundo errou aqui. Deus é um Deus que ouve o choro, que ouve o lamento e que vem em socorro e que resolve a nossa situação, irmãos. Isso é para estímulo, para animar a nossa fé. E Deus, ele é um Deus que nos ouve, né? E vale a pena nós nos humilharmos debaixo da sua potente mão, né? Clamarmos a ele, reconhecermos o nosso erro, porque ele tem a solução para a nossa vida. Amém, irmãos? Agar e Ismael foram despedidos, enfrentaram o deserto, mas Deus ouviu seu clamor e os livrou. Conclusão. Finalizamos essa lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas promessas, suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu a sua promessa, a sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara de ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade com a casa de Agar e seu filho Ismael. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alguma colocação, alguma pergunta, irmãos? Né? Glorioso, né? Glorioso Deus, né? Gloriosa palavra, a gente saber que Deus tem o conforto para nós, mesmo quando erramos. E que isso não seja para nós um estímulo ao erro, irmãos, mas realmente uma fé animada em saber que mesmo quando erramos, Ele é fiel. Mesmo que a gente se afaste, Ele é fiel. Quando retrocedemos, quando nos humilhamos, Ele está presente, Ele está pronto, né, para nos socorrer, para nos ajudar. João, se eu não me engano, vai dizer: filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. Então não pode, a misericórdia de Deus não pode ser uma liberalidade para o nosso pecado, uma desculpa para o nosso pecado. Isso vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecarmos, porque quem quer andar no caminho reto pode resvalar o seu pé, né? Se pecarmos, nós temos Jesus, nosso advogado, nosso intercessor, aquele que ouve o choro, aquele que vem com a solução. Isso é para nós nos animarmos. Isso é para que não pecamos, mas se pecarmos, não está tudo perdido. Ele tem misericórdia, Ele tem perdão, Ele tem restauração. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, agradeço os irmãos que estiveram aqui, irmão César, né? Que Deus possa continuar nos abençoando. Convido os irmãos para continuarem, então, nas próximas lições. Quero passar para o pastor Ivo. Bênção de Deus, né, meus irmãos? Não ficou alguma dúvida entre os irmãos? A lição foi bem clara, bem objetiva, né? E nós sabemos que para nós fazer a vontade de Deus, nós temos que dar ouvido para Ele, né? Tem gente que às vezes não tem ouvido sensível, não ouve a voz de Deus e acaba errando, né? E depois pensa, se eu tivesse, mas já passou, né? Então nós temos que cuidar, né, e saber que o amanhã não pertence a nós, né? Nós temos que viver o momento, procurar ouvir a voz de Deus e ser sábio, né? Não só para alcançar a vida eterna, mas para ouvir a voz de Deus, para ter uma vida feliz e abençoada aqui na terra. Olha o transtorno que deu para Abraão, né?
Ele podia ter, não precisava disso, mas... E a misericórdia de Deus alcançou também eles, né? Agar, seu filho Ismael, porque Deus é um Deus de misericórdia, né? Então, vamos se colocar de pé. Está muito bem explicada a lição. Parabenizo os professores novamente pelo ensinamento da palavra de Deus. Tem falado a lição, né? Tem professores por aí que eles vão ministrar a lição e eles falam outras coisas. Ah, você tem que ler em casa. Não, mas é bom você ir lendo, explicando, porque é bem mais fácil de nós absorver, né? Os irmãos concordam? Amém? Deus abençoe os irmãos. Amanhã à noite nós temos ali na Cooperlago a C, se algum dos irmãos sentiu estar lá pregando, né? Quero convidar alguns irmãos, vou botar no grupo, para apoiar o trabalho lá, é um trabalho missionário, né? Bem complicado, né? Então, se algum irmão sentir, está lá nos apoiando, nos ajudando e ajudando o irmão Raul, que está fazendo a obra lá, será bem-vindo. E quinta-feira, um grande encontro da música aqui nesse lugar, tá bom? Levanta a mão para cá e diga comigo que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo e suas consolações seja com todos nós e todos digam amém. Estamos pedindo na paz, Senhor.